Olá, eu sou Leonardo Ricciardi, aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal Fluminense e aqui apresento o meu trabalho nessa versão Web 11 de 2025. Meu trabalho versa sobre a quantificação de incertezas nas previsões de mercado do açúcar, estruturas bayesianas e simulações de Monte Carlo para a dinâmica de preços e codependentes, de preços codependentes entre o açúcar e o etanol, ok? Deixa eu passar aqui. Tenho como orientadores a doutora Thelma de Barros Machado e como co-orientador o doutor Gustavo Lira. Avançando aqui. Pensa só, antes de tudo, deixa eu deixar claro, o meu objetivo nessa apresentação aqui é fazer com que a audiência tenha a curiosidade de ler o artigo que foi resultado desse trabalho e, logicamente, que essa minha apresentação aqui vai ter esse objetivo, fazer com que gere a curiosidade para que vocês possam buscar esse conteúdo em especial, ou seja, eu não vou aqui tratar dele na minúcia do artigo, porque o meu objetivo é que vocês procurem e leiam o trabalho que foi desenvolvido, ok? Então, continuando, pensa só, o açúcar e o etanol, item básico na cozinha e outro combustível de milhares e milhões de carros, né? À primeira vista, parece até que não tem nada a ver, né, um com o outro, mas na verdade é que eles estão ligados por um elo econômico tão forte, mas tão forte e volátil, que ignorar isso pode sair bem caro. Tá? Então, assim, embora entender essa história seja um tanto quanto complexo, aqui eu vou tratar de forma bem simples. Então, de um lado temos o açúcar, presença garantida na cozinha de todo mundo, e do outro, o etanol anido, que é misturado na gasolina, que abastece nossos carros. São produtos super comuns. E a gente tende a pensar que os mercados deles funcionam de forma totalmente independente. Só que as aparências enganam. Como nós vamos ver, eles estão muito mais conectados do que se imagina. Qual é a ligação secreta entre o que vai no cafezinho e o que vai no tanque? Isso é exatamente o mistério a que se propõe desvendar esse trabalho. E eu vou dar um spoiler. A resposta tem muito mais a ver com a matéria-prima que eles compartilham, que é a cana-de-açúcar, do que propriamente qualquer outro tipo de variável. Mas antes de chegar na resposta, a gente precisa entender o tamanho do problema. Por décadas, esses analistas de mercados tentaram prever os preços do açúcar e do etanol com métodos que, bom, hoje a ciência mostra que eram fundamentalmente falhos. O erro clássico aqui era tratar os dois como se fossem mercados totalmente separados, cada um no seu quadrado, sabe? Quando na realidade eles estão conectados e eles colocavam cada um deles com a sua própria oferta, com a sua própria demanda, com as suas próprias regras, e essa visão limitada acabava ignorando justamente conexões importantes entre eles, que levavam a erros de cálculos bem sérios. Então, esse erro não era um erro pequeno, né? O tamanho do estrago estava lá e dava para medir. Então, a pesquisa mostrou, por exemplo, que esse erro, à medida do tempo, ele pode chegar a 34%, como podemos ver aqui na apresentação. Ou seja, isso acontecia principalmente em momentos de crise, como uma seca. Portanto, pensa no tamanho do ponto cego em que isso cria para um investidor ou até mesmo para o produtor. É gigantesco. Então, tá. Qual é a solução para esse quebra-cabeça? A solução está exatamente aqui.
A resposta está num conceito poderoso que é o verdadeiro segredo por detrás dessa conexão, que é a peça que faltava para que esses modelos mais antigos pudessem dar respostas mais assertivas. E o nome dessa peça é flexibilidade de produção. Pensa numa usina de cana-de-açúcar como uma fábrica que só tem uma matéria-prima, que é o caldo da cana. Mas ela pode produzir produtos diferentes, no caso aqui, açúcar e etanol, né? Eles podem literalmente virar a chave e fazer com que se produza mais açúcar ou etanol de acordo com os seus interesses, né? E o que define essa escolha no processo de definição, se vai ser transformado o caldo da cana em açúcar ou em etanol? Simples: dinheiro. O que estiver mais lucrativo no momento é o que vai ser direcionado. O processo é bem claro. A cana é colhida, moída, sai o caldo. E nesse momento exato em que vem a grande decisão do ponto de vista da usina, que é um ponto crucial, ela precisa escolher: vamos cristalizar esse caldo e fazer o açúcar ou vamos fermentar para fazer o etanol? Essa decisão ela é puramente econômica. E a tomada de decisão é dada todo santo dia por centenas de usinas. E funciona como uma grande engrenagem que une esses dois mercados, né? Então, assim, imaginamos que esses são mercados distintos entre si, mas na realidade não são. Como podemos ver aqui, mais adiante nesse slide, por exemplo, do processo, aqui onde há um erro de 34%, ele é ajustado ao nosso modelo, você tem a capacidade de tomar decisões mais assertivas, né? Então, sabendo disso, nós desenvolvemos uma abordagem completamente nova. A ideia foi parar de olhar para essas partes separadas e criar um modelo que conseguisse enxergar o sistema como inteiro, de uma forma única, como uma engrenagem onde tem uma chave que você pivota para um lado ou para o outro e faz com que um determinado produto seja produzido ou não. E a grande virada de chave, ela veio exatamente, deixa eu voltar aqui no slide, perdão. Essa virada de chave, ela veio exatamente para poder tratar a cana-de-açúcar e o etanol como problemas próximos, né? Ou seja, aproximá-los e enxergá-los como eles realmente são: irmãos siameses unidos pela cana-de-açúcar. Simples assim. E para construir esse modelo foi utilizado um montante de dados de 14 anos de informação do mercado brasileiro, que é simplesmente o maior mercado e o mais sofisticado, complexo de cana-de-açúcar do mundo. Então, esse novo modelo é muito mais esperto, ele trabalha com sistemas bayesianos e nós utilizamos simulações de Monte Carlo para poder chegar nesses resultados, e ele entende a lógica por detrás da decisão dessa usina, que levava em conta o impacto financeiro. Esse nosso modelo ele consegue trabalhar outras variáveis, como, por exemplo, impactos de políticas do governo, como, por exemplo, mistura de etanol na gasolina, consegue medir, por exemplo, a relação de preços que muda com o tempo, relações externas, questão de consumo, concorrências de mercados estrangeiros, como, por exemplo, da Tailândia. Então, tudo isso, o nosso modelo, ele trata e trabalha. Então, assim, o resultado de tudo isso, o que se ganha ao entender e medir esses processos e essas incertezas é exatamente o fato de que, com todos esses dados à nossa disposição, com esses cálculos das incertezas e as definições de quais são essas variáveis, ela vai além e mostra, por exemplo, que o mercado está dividido em diferentes fontes, né? Ou seja, as informações de mercado são divididas em diferentes fontes. E saber isso permite que o risco seja gerenciado
de um jeito muito mais cirúrgico. E quando a gente olha para essa divisão das incertezas, fica tudo mais claro. Quase metade delas vem de choques externos, por exemplo, né? Então, cerca de um terço vem de mudanças políticas, não só do governo brasileiro, mas de outros governos, afinal de contas, é o mercado global, e quase um quarto vem do processo da própria tomada de decisão de produção das usinas, né? Ou seja, à medida que as usinas tomam a decisão, por exemplo, de produzir um determinado insumo em detrimento de outro, o que ocorre é que você pode ter variação também no preço em função dessa tomada de decisão. Então, é muito importante ter em mente que esses processos eles estão totalmente imbricados, né? Totalmente conectados. E ter esse conhecimento muda completamente o jogo na hora de gerenciar esses riscos. E é aqui que a gente chega ao ponto central. Entender o risco desse jeito não é só um exercício acadêmico. Isso tem impacto direto que dá para medir no resultado financeiro, por exemplo, né? Que é a ponte que liga a teoria ao lucro. A prova final está aqui, por exemplo, na comparação de desempenho. Usando uma métrica padrão de retorno ajustado ao risco, a abordagem tradicional ela fica em 0,767, e já a nova abordagem, utilizando ali os conceitos bayesianos, né, para tratar esses processos de incertezas, ela pula para 1,060. A diferença do resultado é gigante e não há como negar. E para colocar um número final nisso, o estudo demonstrou uma melhoria de 23% dos retornos no retorno ajustado aos riscos. Mas o que isso quer dizer na prática? Que para o mesmo nível de risco, a estratégia que usa esse novo modelo gera um retorno muito maior. Deixa eu avançar aqui com um slide. Um minuto. Bom, vou resumir o projeto, todo o projeto e todo o processo nesse slide. Visualmente é fácil de se compreender, partindo do princípio que você tem ali o dado de 34, que é a defasagem original dos processos tradicionais, e você tem depois o resultado de 23%, ou seja, ele elimina o 24 ou 34, que era negativo, né? Ou seja, de um gap de erro no processo de resultados preditivos, e você tem ali um acréscimo de 23% como resultado desse processo, utilizando esses sistemas bayesianos, que é parte de toda uma engrenagem neural de uso de inteligência artificial para que esse trabalho fosse feito, né? Então, a tradução é perfeita entre o resultado financeiro e a produção. Então, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É que a história do açúcar e do etanol não é apenas só sobre commodities, é sobre uma nova maneira de enxergar sistemas econômicos complexos. Resumindo, por exemplo, primeiro, conexões ocultas importam, e muito. Segundo, a capacidade de trocar um produto pelo outro pode ser o motor de um mercado inteiro. Terceiro ponto, não basta saber se há risco, é preciso saber de onde ele vem. E por último, e não menos importante que os demais, uma modelagem mais precisa não é só mais elegante, é mais rentável. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir, e essa pergunta pode gerar, inclusive, trabalhos futuros. Será que o caso do açúcar e do etanol é o único, é somente uma exceção? Ou será que ele é a ponta de um iceberg de vários outros sistemas que funcionam de forma codependente? Que outras conexões invisíveis estão por aí moldando a economia global, só esperando para serem descobertas por uma nova forma de olhar? E é isso que nós propusemos nesse trabalho. Então, eu convido a todos que
nos deem a oportunidade lendo o artigo e se aprofundando nos dados que lá estão. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.